Sim, hoje estou no meio questão. Aqui em Atos, né? Atos 10, 38, né? Vamos ler o 37. Atos 10, 37 está. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João entregou, né? Que João entregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, né? Porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual penduraram no madeiro. A este ressuscitou Jesus a Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todos o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenará a nós, que comemos e que bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho, né? A todos os profetas, de que todos os que nele criam receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Do 37 até o 43. É uma palavra assim, bem suscita, né? Que fala da vinda de Jesus, né, ao mundo, e que Deus selou ele com o Espírito Santo ali no batismo, na pregação de João Batista, desceu o Espírito Santo, selou ele ali, e ele saiu pregando, né, a palavra de Deus a todos aqueles que creram, né? Muitos foram libertos, foram curados das suas enfermidades ou de espírito maligno. E a Bíblia, né, é bem clara sobre os trabalhos que Jesus fez durante a vida dele nessa face da terra. E a gente vê também depois, né, igual ele falou que depois seus discípulos continuou testemunhando, falando das maravilhas que Deus continuava fazendo. E a gente vê nos dias de hoje, sim, não é tão diferente, né? Aquele que crê, né, verdadeiramente testifica do amor de Deus, os milagres de Jesus seguem ele, né? Testifica, né? Nós andando, falando da palavra de Deus, e os milagres de Deus testificam na nossa vida. Às vezes a pessoa pensa que a ausência, né, da gente não passar por problema, as pessoas pensam que a gente está na maravilha, está na presença de Deus. Ninguém passa problema, né? Dificuldade, muitas das vezes, né, a gente é julgado por você passar por uma dificuldade, por uma luta, por você não estar na presença de Deus, porque você está numa luta e não, né, demora a vencer aquela luta, né? Às vezes a gente está num problema, né, numa luta, que o dinheiro, né, talvez a falta do dinheiro, às vezes é uma prova mesmo que você está naquilo, ou às vezes precisa de um processo, né, para vencer. Hoje, se entrar na justiça, né, vamos julgar assim, se nós entrarmos hoje na justiça, nós temos um tempo determinado
para aquilo for julgado, aquilo entrar em processo. Às vezes, gente, muitas das vezes não sai menos de 1 ano, de 2 anos, tem aposentadoria, tem vezes que fica muito tempo para sair resposta. Então a vida da gente é um processo, né? E o dia a dia da gente, a gente enfrenta algumas lutas que é um processo, né? Tem um processo, só vê luta, mas é uma provação que você está passando. E naquela luta que a gente está passando, a gente vai aprendendo alguma coisa, né? A gente vai amadurecendo, vai buscando mais a presença de Deus, né? Devido à circunstância. E naquele tempo Deus vai dando entendimento para a gente, vai dando amadurecimento. E eu tenho visto muito isso, né? Na vida do crente que ora, que está na presença de Deus, que busca a presença de Deus mesmo. A gente vê muito isso, né? A gente não resolve a situação da vida da gente de um dia para a noite. Não resolve mesmo, não tem nada que não resolve. Você resolve sim, se for uma conta, você tem que pagar a energia, você paga hoje, senão corta. Aí, nesse caso, você se resolve. Mas tem processo na vida da gente que a gente não resolve de uma noite para o dia. Principalmente se você tiver um processo de crescimento, num processo de experiência, né? Hoje, um casamento... não tem como você falar assim, uma experiência de um casamento dentro de um mês. Você vai contar a história de um casamento depois de 15 anos, depois de 3 anos, 4 anos. Até 4 anos eu acho que ainda dá para ver muita coisa sem contar a experiência de casamento. Depois de experiência de casamento de muitos que eu vejo, é depois de 10 anos. Que aí você vai entrar na dificuldade, você vai lidar com a natureza da pessoa um do outro, que um tá cansado de ceder, o outro não. Você não resolve nada só de uma noite para o dia, né? A gente tem um processo muito longo aí e nos dias atuais, para levar a palavra de Deus no dia a dia de um cristão, a gente enfrenta esse tipo de luta, né? A ausência da gente viver sem problema, a pessoa pensa que tudo isso é falta da presença de Deus. Você não tem comunhão com Deus, você não busca Deus o suficiente, você não se consagra o suficiente para estar na presença de Deus para resolver tal situação. Mas eu tenho isso comigo, estar com a pessoa, né, com as pessoas no seu dia a dia, estar presente, assim, eu não posso fazer muita coisa, mas a minha presença com você vai te ajudar em alguma coisa. O que eu posso te ajudar é ajudar em oração. Então não cabe a mim julgar a vida do meu irmão, né? Por causa que quando a pessoa está passando por um processo, pela dificuldade, o que essa pessoa está precisando mesmo é da minha oração, né? Às vezes tem alguma coisa, está faltando alimento, talvez a pessoa pode estar precisando, né, de uma cesta, não é só da oração. A pessoa que está passando por dificuldade financeira, faltando sua alimentação, ela está precisando de uma cesta alimentícia, está ajudando com coisa financeira. Se está no meu alcance, ou eu ajudo ou busca ajuda para alguém, é isso que a pessoa está precisando. Mas tem coisa, né, igual eu disse, de advogado mesmo, que precisa da justiça mesmo, que precisa de um tempo para vir a solução. Então vamos orar para essa solução chegar mais rápido. Boa noite, gente, todos os que estão entrando aí, boa noite para vocês, Deus abençoe cada um, boa noite maravilhosa. Se tiver algum comentário, vocês podem comentar, tá bom? Eu tô falando sobre a convivência da gente no dia a dia, a luta de um cristão, né? A palavra certa, como que a luta de um cristão do dia a dia, de um ser humano, né? Cristão que a gente fala, todo mundo, todos nós somos filhos de Deus, né? Tem uns que renunciam a algumas coisas, outros não, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Pelo Senhor Jesus Cristo, né? Através dele nós renovamos, né, a nossa aliança com Deus. Mas a gente passa, né, por alguma dificuldade na vida e a gente tem que aprender lidar com essa situação, né? Não adianta a gente entrar em desespero, né, com a situação que a pessoa está passando. Hoje mesmo, né, mudando para o mundo, né, mundialmente, né, país mundialmente, a gente tem enfrentado muita dificuldade, né, muita dificuldade mesmo, principalmente na saúde. E devido a essa circunstância, a gente passa muita dificuldade. O que foi, Bartolomeu? Oxa,
Meu gato aqui enchendo o saco, chorando. Mas a gente passa por muita dificuldade, a gente buscar a presença de Deus para lidar com essa situação, né? A gente vê muito em casais, né? Dentro de casa, devido a algumas coisas não dar certo, a gente cria muito contrito dentro dos casais, né? O esposa, marido, né? Às vezes filho que tem umas dificuldades. A gente passa por essas dificuldades dentro de casa. A gente não tem a compreensão do marido, às vezes a gente não tem a compreensão da mulher, às vezes os filhos querem uma coisa a gente não tem condições de dar. Então gera muito conflito e vem uma opressão muito grande. A gente sente-se impressionada, né, por não dar conta de tal meta que a gente necessita. E a gente só consegue essa ajuda buscando a presença de Deus, né? Porque a gente passa por alguma dificuldade da vida, não vamos focar só no problema. Tem desentendimento dentro de casa, então vamos focar o que é que está trazendo esse desentendimento, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar mais, porque hoje em dia a gente tem essa dificuldade de a gente dialogar o que a gente está passando com o próximo, né? Às vezes o marido não tem essa paciência de conversar com a esposa, ou talvez a esposa não tenha essa paciência de conversar com o esposo sobre como foi o seu dia. Então, na vida cotidiana da gente, a gente passa muita dificuldade. E aonde muitas e muitas vezes a gente vê isso, muitos esposos busca essa amizade nos seus amigos lá fora, do futebol, do barzinho, e às vezes, né, e a esposa fica sozinha em casa, não sabe o que fazer, né? No momento difícil, gente, vocês têm que buscar a presença de Deus mesmo. Não é fácil, né, a gente buscar estar contente aí com a situação, né? Não vamos entrar em desespero porque as coisas não deu certo, né? Igual nós estamos aí no mundo político que a gente está vivendo aí, dizer do outro, para onde a gente não torceu, né? Talvez não ganhou, talvez para que gente que torceu o outro ganhou. Vamos aceitar a resposta de Deus, porque todo mundo estava orando, né? A gente busca a presença de Deus aí, para Deus fazer a vontade dele. E nada acontece se Deus não permitir. Se tal entrou, né, um novo presidente aí, vamos continuar confiando em Deus. O mesmo Deus que usou o outro para governar o mundo aí dentro de 4 anos, é o mesmo Deus que vai continuar abençoando esse outro para continuar governando os 4 anos. 4 anos passa rápido, e eu tenho certeza que quando as coisas não vão bem, Deus entra no meio, Ele não deixa as coisas desandar. E se desandar, vamos confiar que Deus está no controle. A gente tem essa mania, né? Eu falo por mim mesmo, né? Eu falo por mim mesmo, não tô falando por quem, né? Por vocês, tô falando por mim. A gente não aceita o não de Deus fácil, né? A gente não aceita o não nem do nosso próximo que está ao nosso lado, né? A gente fala, fulano faz isso para mim. Se a pessoa virar pra gente falar que não vai fazer, a gente já entra em fúria, né? Então, a resposta de Deus, o não de Deus, a gente demora a aceitar porque a gente busca a vontade de Deus, mas a gente quer que Deus fale sim para a nossa vontade. A gente não quer ganhar o não. E às vezes o não de Deus dói. Nos decepciona, viu? Eu já ganhei muito não de Deus, né? Eu ganhei muito não de Deus, mas eu demorei a entender, né? Quando as coisas não davam certo, era um não de Deus para mim. Eu sofri muito com isso, né? Até eu trazer um entendimento, Deus me dá um entendimento. Se não deu certo, se eu estava orando para Deus abençoar, para que a coisa desse certo, Deus fazer segundo a vontade dele. Pensa bem na oração que a gente faz. Deus faz a vontade dele, que a gente, né, vai estar aí, né, na presença de Deus, e a gente não dá certo. Caramba, eu queria tanto isso, não deu certo, deu errado, né? E a gente fica decepcionado, às vezes fica nervoso porque não deu certo.
né? E a gente não percebe que Deus está livrando de você de alguma coisa, né? De uma decepção maior ou de um prejuízo maior. A gente quer, fala para Deus fazer a vontade dele, mas a gente quer, no final das contas, a gente quer o nosso, né? A gente não quer que dá errado. Gente, qual é a pessoa na face da terra que vai fazer um negócio, fechar um negócio, especialmente, né? Fechar um negócio com a pessoa e aí aquela venda, né? Principalmente a venda, né? Que comprar, né? Deu certo, tudo bem, né? Mas na venda, a hora que a gente vai fechar a venda com a pessoa e aquela venda não deu certo, você estava contando certeza que aquela venda ia dar certo, dar errado. Gente, a gente fica muito decepcionado. Nossa, a gente descontrola todo, sai fora do ar, né? Então, aí com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, você vai ver que Deus te livrou de uma, né? Muito grande, né? De um prejuízo muito grande. Deus te livrou de um prejuízo muito grande. E aí é onde que a gente vê, né? Porque e tem que trazer, em buscar de Deus a direção do Espírito Santo, que Jesus veio para, não fugindo da palavra de Deus, Jesus quando desceu na terra e foi batizado nas águas, Deus selou com ele com o Espírito Santo. Então, o tempo que Jesus teve aqui na face da terra, ele sempre foi dirigido por Deus, né? No sim, no não, Deus sempre foi o seu condutor na face da terra, né? Lembra daquela passagem que Jesus pediu, né? Que Deus afastasse dele o momento difícil que ele ia passar na cruz, mas que Deus não fizesse a vontade dele, né? Mas que cumprisse a vontade de Deus na vida dele, e que ali ele chorou, né? É tão difícil, assim, até se me emociono, porque você sabe que você tem que passar, né? Igual ele sabia, ele tinha que passar, ele sabia do tanto que ele ia sofrer, ele sentiu a dor, a angústia que ele ia passar ali, né? Naquele Calvário, e ele sabia que Deus tinha que fazer a vontade de Deus, né? Se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas faz a tua, né? Quer dizer, eu não tenho escolha. Se for possível, meu Pai, me tira desse caminho, né? Não deixa eu passar por isso, mas que como filho, que o Senhor cumpra de mim a sua vontade. Então ali você vê a humildade de Jesus, porque você está num caminho que você tem que passar, é dolorido e você tem que passar, é verdade, você tem que passar. E tanto que naquele momento tão difícil, quando ele estava ali na cruz, no momento, Deus tirou as vistas dele, né? Deus não aguentou o sofrimento dele, né? Não viu, né? Deus sentiu tanta dor, né? Que ele afastou um pouco, ele virou as costas para não ver o sofrimento do filho dele. Então a gente, se Jesus, que é Jesus, filho de Deus, ele teve que passar por tão grande sofrimento, né? Tão doído. É uma fase da gente parar e pensar: será que eu estou fazendo só o meu querer? Será que dentro de tantos conflitos que eu tenho na vida, eu não estou querendo que faça só o meu querer? Né? Será que eu não tenho que ceder um pouco para o outro? Eu não tenho que entender a dor que o outro está passando? Será que já está... será que eu posso realmente julgar o problema que o outro está passando? Né? Que não seja nós, né? O juízo de ninguém, que não seja nós a lágrima de ninguém, que não seja nós a tristeza de ninguém, né? Porque Deus nos deixou nós aqui na terra foi para ajudar um ao outro, né? A palavra de Deus fala assim que aquele que serve, né, será maior no reino de Deus. Não é o que é servido, mas aquele que serve. Então nós estamos aqui para servir. Se é Jesus que é Jesus, né, sem nenhum pecado, ele veio para nos servir, né? Ele serviu como um sacrifício para a nossa salvação. Imagina nós que somos pecadores,
né? A gente nunca quer servir, a gente quer sempre estar, né, numa posição de ser servido. E a obra de Deus foi começada na face da terra, nós servindo sempre alguém. Então, quando você chegar numa situação de um conflito, para e pensa, o que que eu posso fazer nesse momento? O que que Deus quer te ensinar no momento que você está passando, né? O que que Deus quer te ensinar nesse período aí? Deus é bom, Deus é amor. A gente entra, sabe, a gente entra em grande desespero, né? Porque tem uma situação, principalmente quando mexe muito, né, com o sentimento da gente, a gente passa por muita angústia, né? Chega um momento de entrar em desespero, é aonde que você tem que buscar a presença de Deus, né? Humilha, vai pro joelho, vai orar. Não tem essa pessoa que não tem poder, né? Não tem essa chance de dobrar o seu joelho, clamar ao Deus do céu para te socorrer nos momentos que você está passando, por causa que Deus que nos consola, né? Deus que nos consola, nos dá sabedoria, entendimento para nós entender o que nós está fazendo, né? Tem que buscar a presença de Deus, né? Humilha, vai pro joelho, vai orar. Não tem essa pessoa. Deus é maravilhoso para conosco. Então vamos buscar a presença de Deus nos momentos difíceis, nos dar sabedoria para que nós possamos ter o nosso entendimento para buscar a presença de Deus, né? E dentro de um lar, né, é muito conflito, é muita desavença. Todo mundo muito ansioso, todo mundo passa a sua luta, né, no seu local de trabalho, né, que é um momento muito difícil. O marido trabalha, a esposa trabalha, às vezes os filhos tudo trabalham, chegam em casa, tem muitas dificuldades, né, aí para enfrentar, chega em casa, todo mundo com um conflito diferente. Vamos aprender a ser humilde, né, suficiente para ou sentar e falar sobre o assunto que correu durante o dia, ou aprender a deixar os nossos problemas lá no serviço, não trazer nossos problemas para dentro de casa, porque muitas das vezes eu sofri muito com isso, que esse tipo de assunto, problema no trabalho e trazer para dentro de casa. Eu passei por esse conflito. Até um ponto, né, até uns anos atrás, aquele conflito que eu passava no trabalho, eu trazia ele para dentro de casa. Como? Eu ia fazer as coisas, eu já estava estressada, aquele extremo de estresse que acontecia no trabalho, eu trazia o problema para dentro de casa. Eu não sabia largar o serviço lá onde está, e amanhã eu chegar lá, eu resolvo o que tem que resolver, ou ver o que aconteceu. Não, eu já vi aquele estresse, com aquela pressão eu trazia para dentro de casa. E às vezes dava muito conflito, seriamente. Às vezes dava conflito, às vezes não tinha paciência com os meus filhos, né, dentro de casa. E com o tempo, né, Deus foi me trazendo entendimento, porque eu tava sentindo sobrecarregada, né, estresse demais, né, os nervos à flor da pele, né, o menino falava um treino, já tava nos gritos com a criança, e Deus foi me trazendo essa claridade. Eu fui buscar Deus mesmo, quando eu vi que eu tava insuportável, que chega um ponto da gente não suportar nem a gente mesmo, né, Havia um momento que a gente não aceita, não aguenta nem aceitar a gente mesmo. Eu fui buscar a presença de Deus. Jesus me ajuda lidar com essa situação, porque eu não sei como lidar, né? E o Senhor foi me dando sabedoria e entendimento para lidar com a situação. Hoje eu posso falar, né? Em casa, graças a Deus, não existe problema de trabalho dentro da minha casa. Não tem. Né? Eu aprendi a deixar lá o trabalho lá onde que ele tá. Na hora que eu chegar lá no outro dia, é o que eu vou saber do problema que aconteceu. Lá onde parou o assunto, nós começa de novo. A minha casa se tornou outro lugar diferente, né? Porque a casa da gente é o repouso, né? Infelizmente não né? É o nosso repouso, né?
Quando todo mundo chega em casa, todo mundo vem sobrecarregado e todo mundo que chega em casa quer descansar, né? Então, que dentro da nossa casa, né? Não sei por que o Espírito Santo me levou para esse lado, mas ele sabe por quê. Toda vez que nós chegar dentro de casa, que todo mundo vem para descansar, né? Nós venha descansar e venha carregar de novas energias para nós voltar para o outro dia para a lida novamente, né? Que a gente cansa meio. Como que eu vou fazer isso? Não sei como que você vai fazer aí. Eu aprendi muito, né? O meu problema de serviço eu largava lá, né? Chegar lá, quem tá dentro da minha casa não sabe do problema do meu trabalho. Então, deixei lá. Quando eu chegar lá amanhã, eu resolvo. Dentro da minha casa, vou cuidar dos problemas da minha casa. Vou organizar as minhas coisas aqui dentro de casa. E que todo mundo seja companheiro dentro de casa. Um conversa sobre um assunto, outro conversa sobre outro. Se quiser, talvez pessoas gostem de contar o que aconteceu dentro do trabalho. Aqui meus filhos, nós sentamos, nós conversamos o que aconteceu do dia, o que houve, né? Aí cada um dá uma opinião e todo mundo entra num senso de acordo, fala que for, tá bom, pronto. A gente vai conversar sobre outros assuntos, outras convivências que acontecem, né? E aí em casa se tornou o local da gente descansar. O nosso local, na nossa casa, é o lugar de nós recarregar a nossa bateria para nós voltar de novo para a lida. E a gente tem que fazer isso com o quê? Gente, não tem outra maneira se você não tiver na oração, né? Busca a presença de Deus, busca a presença do Espírito Santo, oração mesmo, não vou mentir para você, vai para oração, vai buscar a graça do Senhor, que não existe ninguém sobre, não existe Mulher Maravilha, nem super-homem, não existe. O que existe é Deus nos céus e nós aqui na terra. Que nós somos carne e osso, né? Somos muito emotivo, muito emocional, né? Somente com a opressão que o mundo todo vive. Então a gente mexe, né? O ser humano é muito emotivo, né? Muito emocional. E o brasileiro sofre muito com isso, né? A gente vê as reportagens, a gente vê os conhecimentos que a gente vê por aí. O brasileiro está sofrendo demais com isso, né? Com a emoção demais e muito motivo. Por qualquer coisinha que desequilibra, a gente desaba, né? A gente não aguenta o vento, né? Então a pessoa pensa assim, não, fulano, na casa do vizinho a grama é melhor, né? Já viu esse ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Não é. Às vezes a do vizinho tá pior do que a sua, né? Só tá a aparência de mais verde, mas talvez tá pior do que a sua. Então, todo que seja a grama do vizinho ou a sua, todas dependem de Deus, né? Não depende só de você. Depende de Deus. E o que não pode resolver hoje, como o processo de justiça, não pode resolver hoje, vai resolver amanhã. E se não pode amanhã, dá o tempo ao tempo que tudo se resolve. Não adianta desesperar. Nós temos que buscar esse equilíbrio na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, infelizmente, o ser humano não consegue sobreviver. O que está mais a doença mundial, né? O povo fala, é a depressão. Por quê? Porque as pessoas, ou nós brasileiros, é muito emotivo e se abala por muita pouca coisa. Mas pouca coisa, gente, não é só quebrou um copo. O muita pouca coisa, a pessoa vai viver uma vida, ninguém chega ao ponto de desabar ou estressar com alguém com pouca coisa. Não existe isso. O que existe é problema acumulado, né? O que você pode... Hoje em dia, a gente é um caso que não é todo mundo que você pode chamar de amigo. A realidade é essa, não é todo mundo que você pode chamar de amigo. Mas para isso existe médico, existe psicólogo, né? A terapia,
né? Se você não consegue ir no seu conselheiro, né? Que igual eu sou evangélica, então eu tenho o meu pastor, né? Tem minha pastora, tem as irmãs de oração, que eu posso estar conversando. Mas se você não quer fazer isso, procura, né? Um psicólogo, né, para conversar o que é necessário. Se não tem, ou se não tem condições, tem de graça em qualquer rede nacional aí, né, de saúde, qualquer rede de saúde tem um psicólogo de graça, né? Tem coisa que não dá para você correr no vizinho e contar o que está acontecendo, né? Mas tem como você ir num psicólogo se tratar. Porque se é uma coisa, gente, que precisa de um remédio, tem a medicina para isso, tem médico para isso. Se é uma coisa que precisa de conversar com alguém, vai no psicólogo. Vai no seu pastor, vai no seu mentor espiritual mais perto. Vai tomar providência. Porque o que você mais ama é você mesmo. Você não pode falar assim que você não tem com quem conversar, né? As pessoas só procuram alguém depois que tiver avançado demais, né? Procura uma ajuda depois que não tem mais solução, ou depois que tem que tomar remédio muito forte, né? Porque vai no médico, a situação tá tão crítica que o médico, o que ele faz? A primeira coisa é dar um remédio. Aí você vai ser dependente de um remédio. É contra? Não. Se você tem que estar difícil, vai procurar um médico enquanto é tempo. Hoje até os próprios psicólogos têm o seu psicólogo, né? Então não vamos envolver demais com assuntos que não nos pertencem, né? Às vezes a pessoa ajuda tantos outros que esquece de si próprio, né? A pessoa precisa, né, ter ajuda a se ajudar, se amar primeiro para depois ajudar seu próximo. Não tem como você ajudar todo mundo, né? Tem que ter a pessoa. Todo pastor tem seu pastor, né? Então seu médico tem outro médico que cuida dele. Então sempre nós tem alguém para cuidar de nós. Então não vamos deixar que o estado emocional nosso venha chegar ao extremo, né? Para depois se cuidar. Se tem um problema no relacionamento, senta e conversa, como muitos casais aí, né? Conversa na hora de namorar, né? Muito mal na hora de namorar. Depois que casa, né? Sabe o pepino que pegou. Aí é onde começa grandes conflitos. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a ser mais, se amar mais, né? A palavra é essa, vamos se amar mais. Vamos ter mais amizade, vamos ter mais amigos, vamos conversar do que precisa, né? Não vamos se envolver demais emocionalmente, porque hoje em dia, no estado, né, emocional que nós brasileiros estamos vivendo, não tem como, gente, você carregar o mundo inteiro nas costas, não, né? Às vezes, eu vou dar só uma experiência. Tem pessoas, não que está acontecendo, né? Graças a Deus, não está acontecendo. É só exemplo que eu estou falando. Tem pessoas que chegam em você e traz um pepino, um problema dele, emocional dele, do ano inteiro e joga em cima de você. Aí você toma a dor da pessoa, porque não é possível que isso está acontecendo, você toma a dor das pessoas. Aí quando dá um tempo, quando você começa a estudar, né, sobre o assunto, você vê que você tomou as dores da pessoa, você sofreu junto com ela, você chorou junto com ela, e no final da conta, ela está contra você e a favor do próprio problema dela. Aí você tá com abacaxi na mão, porque a gente toma tanta a dor do próximo, né? Vamos dizer assim, tanta dor do próximo que você quer resolver o problema. Nossa, não é assim que você faz, é assim, você começa a dar experiência. No meio por fim, você tá dentro de um problema e a pessoa dando um de vítima. E você tá cheio você que é o problema da história da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Quando vir essas coisas assim, muita vitimismo, né? A pessoa dá uma de vítima, que tadinho da pessoa. Manda ela caçar um psicólogo, não dá palpite não.
Porque esse tipo, além dela tá brincando com a sua cara, ela pode jogar você dentro de um problema e você sai prejudicada e a pessoa sai livre. Isso é experiência própria, né? Eu já vi isso e graças a Deus, Deus já me livrou de muita coisa e a gente começa a ver, né, que a pessoa, né, não quer uma ajuda, tá ocupando seu tempo para saber quem é você. Ela não quer ajuda, ela quer te prejudicar. Então esse tipo de gente é melhor você caçar, né? Tem psicólogo, né? Tem pastor mais longe, né? Para isso, tem muitos conselheiros melhor para resolver esse tipo de coisa. A gente tem que saber quem se aproxima de você. Tem pessoas que aproximam de você para te prejudicar. Não é porque ela precisa de ajuda, não. Ela quer saber que a altura que você, quem é você para poder te prejudicar. Então esse tipo de gente, você tem que aprender analisar, onde dá qualquer opinião sua e mandar ela procurar quem ela realmente precisa. Se ela precisa de um médico, ela vai procurar, né? E você não sai se prejudicado com isso, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar demais a pessoa, porque igual eu falei, a gente brasileira, a gente é muito emocional, né? A gente gosta de ajudar todo mundo, a gente estende a mão para todo mundo, e a gente não quer que o próximo sofre. Somente a gente já passou por algum problema, a gente, nossa, não gosta de ver outro passar da mesma situação e a gente não teve ajuda do jeito que precisava ter na fase que a gente estava passando, né? A gente gosta de estar, né, fazendo esse papel aí, mas tem coisas que é melhor saber quem é que está do seu lado, né? Pra gente não entrar em problemas que não te pertencem, né? Voltando aqui na palavra de Deus, que é onde que o Espírito Santo, né, orientou, desceu sobre Jesus ali e ajudou Jesus, né, desde o momento, né, que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele, né, orientava e foi caminhado na sua jornada, né, sobre a face da terra e Jesus, né, falou: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Então é para isso que, né, Deus deixou, né, Jesus deixou o Espírito Santo na terra, foi para nos orientar, para nos consolar e para nós vencer a dificuldade do dia a dia, né? Ele mesmo falou que nós ia passar pela aflição, né? Jesus mesmo falou que nós ia passar por aflição. Nós não estamos isentos de passar pela aflição, mas nós temos o Espírito Santo para nos orientar, né? Para nos orientar a passar essa dificuldade aí, né? Todo mundo tem, né, sua dificuldade, mas vamos colocar a cabeça para cima, barco para frente, né? Bola para frente, vamos continuar, gente. Igual eu tô vendo, né? A gente vê muito, né, as notícias, a gente vê pessoas envolvendo demais, né, com a política, mas não com o sentido de ajudar, né? Se a gente envolvesse na política com o sentido de ajudar a política a desenvolver, é uma história. Mas a gente entrar na política para prejudicar o outro, isso já tá fora do rumo. Você não tá entrando na política nem para ajudar você mesmo, né? Então tá o nosso conflito, o conflito aí no mundo inteiro. Não, vamos, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar o pé no chão. Quem vai pagar a conta da energia sua é você mesmo, né? Não fique pensando que o presidente vai sair de lá para pagar para você, não, é você mesmo. Vai caçar meio de trabalhar, vai caçar meio de se manter a sua vida aí, né? Porque a vida vai continuar, né? Bola para frente, vamos trabalhar. É que eu tenho visto aí nos deputados, né? O presidente mesmo, o anterior, o atual, tá todo mundo, gente, bola para frente. Eles não paralisou a vida deles por causa que, porque isso aconteceu, porque eu perdi ou porque eu ganhei. Não, eles continuam trabalhando, né? É uma conscientização que eu venho a falar com toda certeza. Vamos continuar a nossa vida, vamos continuar trabalhando. A Bíblia nos ensina nós a orar pelos governantes. Isso tanto na nossa cidade como em qualquer lugar do mundo. Nós temos a obrigação de orar pelos nossos governantes. Se um ganhou, o outro, se um perdeu, o outro ganhou, mas Deus é que continua na direção, né? Vamos continuar trabalhando, vamos continuar a bola para frente, vamos erguer a nossa cabeça, porque não adianta você parar a sua vida, entrar em conflito com algumas pessoas, que tem pessoas que entram na guerra mesmo, defendendo um político, enquanto eles mesmos estão levando a vida adiante. Eu tenho visto isso aí por causa que
tem acompanhado, né, até a segurança, né, lá tá todo mundo engajado. Eu achei muito interessante essa reportagem falando que a guarda, sei lá, os policiais mesmo lá, a segurança, ele não opina na presidência. Ele tá lá, mas também tá obedecendo o word, né? Eles não têm autoridade para opinar no governo, né? Eles também tá lá obedecendo ordem. Então, como se quem tá com a maior autoridade lá do lado, esqueci o nome dele, o governante não pode falar nada. O capitão do exército não pode falar nada. Ele tem a autoridade dele e o limite dele até onde ele vai. Então, se ele tem até onde ele vai, quem somos nós para mudar? Né? O que nós podíamos fazer era votar em quem nós acharia que podia ganhar. Nós votamos, cada um teve seu voto, todo mundo votou e todo mundo tem a sua consciência em quem votou, certo? O que nós podíamos fazer era isso. Agora, o que está na nossa mão? Orar para Deus continuar governando o mundo e dando sabedoria e entendimento para quem está lá na frente governar. Essa é a nossa obrigação biblicamente, né? Não está fora da palavra de Deus e nem fora da justiça. Se até a justiça tem seu limite, nós como eleitor, nós também temos o nosso limite. Nós temos a liberdade de expressão. Sim, nós temos a liberdade de expressão. Nós podemos falar o que nós pensamos, mas nós também temos que respeitar o limite do nosso irmão, né? Isso é sem discussão. Cada um tem seu limite. Às vezes eu penso assim, às vezes no local de trabalho a gente vê isso, né? Tem cada etapa, tem o dono, o gerente, sobrecarregado e vai descendo, né? Cada um com a sua ordem. Então, a gente tem que saber que o zelador não tem que passar por cima do gerente. Você vai ter certa etapa e sempre tem um maior do que você. Então, na governança no mundo inteiro, tem alguém maior do que você. E a gente não pode mudar o mundo inteiro. Então, não há nada mais que nós podemos fazer. A gente, mas nós temos como lutar para a nossa pátria. Nós temos que lutar pela nossa pátria, sim, nosso país, sim, mas nós lutou e demos o que nós lutamos. A vitória que nós tínhamos na mão, nós deu. A nossa opinião que nós também já deu, que foi o seu voto, né? Você votou para quem você quis. Então agora, vamos orar, colocar na presença de Deus aí a situação para que continue na presença de Deus, né? Continuar de joelho, mas vai trabalhar, vai cuidar na sua vida, porque a conta da sua casa quem paga é você, né? E ela tem que ser paga. Então, se você cruzar o braço aí, as coisas podem petecar. Jesus, quando andou aqui no mundo, né? Ele continuou pregando a palavra de Deus, né? Ele fala meio que o profeta não tem valor, né, na sua própria cidade, né? A gente vê, né, que em Nazaré, né, foi o lugar que menos acreditou no poder que Deus fazia, que Jesus fazia, nos milagres que Jesus fazia, né? Então, às vezes você olha para mim e fala assim, mas quem é você para falar isso, né? Então, Jesus também teve sua opinião. Ele fez poucos milagres em Nazaré, né, que é onde na terra aqui da Judeia que ele nasceu, e nem por isso ele deixou de fazer, né? Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, que recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, ele não teve o poder e nem a fé, nem a confiança dos que moravam, né, os moradores da sua própria cidade. Então, a gente tem a palavra de Deus para meditar, a gente tem, né, a Bíblia de capa a capa para você ver o que você está fazendo, o que você pode mudar. As críticas vai continuar acontecendo. Jesus, se nem os políticos estão escapando, imagina nós, todo mundo estamos aí. Mas e o que nós podemos fazer, né? É orar, interceder, né, para que Deus possa ir buscar, né, trazer para nós uma solução, né? Que Deus venha orientar, né, os
os governantes, né, os prefeitos, deputados, né, que eu tenho visto aí também em muitos lugares, eles continuam trabalhando, continuam exercendo seu trabalho muito bem. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, né? E continuar buscando a presença de Deus. Como Jesus disse, né? Ir para todo mundo e pregar o evangelho. Então, se tiver chance, vamos falar de Jesus, melhor do que falar da mal da vida dos outros, né? Então, todo mundo vai ouvir? Não, infelizmente, né? Não é todo mundo que vai ouvir, não é todo mundo que vai gostar, mas se um ouviu e gostou, eu já ganhei uma nação, né? Que a nação do mundo todo começou pelo homem, né? O bem e o mal também começou pelo homem, né? Então, a gente tem que colocar o pé no chão, trabalhar mais a mente, buscar a inteligência de Deus e vai buscar a força de Deus. A gente não tem bola de cristal na mão. Se a gente tivesse, ninguém passar por problema, né? Então, se até Jesus passou por crítica, passou por traição, né? Se o povo também não acreditou nele, o que mais? O povo chamou ele até de demônio, né? Aí, o que é mesmo que a gente acha, né? Que a gente merece, né? Se ele sendo filho de Deus, legítimo, né? Filho de Deus, passou por tudo isso. Então, vamos fazer o nosso melhor, né? E bola pra frente, né? Vamos bola pra frente, gente, pelo amor de Deus, não parar não, né? Decepcionante? Né? Às vezes a gente, né, faz uma coisa que não dá certo, a gente pensa que vai dar certo, não dá certo, mas a gente tem que bola pra frente, pode parar não, né? Não podemos parar. A fé da gente às vezes tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, às vezes a gente tá animado, outras vezes não tá, mas não é todo dia que a gente amanhece cantando, né? Eu não sei a casa de vocês aí, mas não é toda casa que alguém amanhece cantando. Se dois amanheceu cantando, um amanheceu azedo, né? Então nós é ser humano, né? Aqui na terra, e a gente tem que continuar, né, lutando pra gente ser melhor a cada dia, sabe, buscando a presença de Deus para nós ter entendimento, né? Buscar, mas eu acho que a pessoa que busca a presença de Deus e tenta ter a humildade que Jesus teve, a gente vence muita coisa, né? A gente vence muita coisa. Perfeito ninguém não é mesmo, né? A gente tenta buscar a presença de Deus, né? Buscar a palavra de Deus, né? Entendimento, a gente mudar alguns hábitos, né? Que a gente tem que mudar, né? Mas não existe, né, super-homem, não existe, né, Mulher Maravilha, que vem assim, eu, né, passei o dia, tirei tudo de letra. Não existe isso, né? Sempre tem, né, uma coisa que deu menos positivo, né? Deu um pouco negativo. Então vamos, né? Se é a vontade de Deus, se é o ponto positivo, né? Então vamos pro lado, né? Buscar a presença de Deus. E a vida do ser humano é essa, né? Né? É na luta, né? Às vezes eu encontro pessoas que reclamam da vida, né? Reclama, e a gente fica assim, meu Deus do céu, né? Às vezes eu até falo, mas pelo amor de Deus, para de estar reclamando. Veja a situação, olha, você fez isso, você fez aquilo, aquilo outro, não fez bem? Eu fiz, mas não, pelo amor de Deus, então para de reclamar. Sempre tem uma pessoa, né, pior do que a gente. Então a gente tem que mudar a vida, né? Já mudar, já buscar a presença de Deus aí pra gente mudar, né? A gente não é 100%, nunca foi 100%, né? E a palavra de Deus fala assim, né? Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso. Olha, você fez isso, você fez aquilo pelo outro, não fez bem? Eu fiz, mas a presença de Deus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a palavra de Deus, né, que nós temos que aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. E o que a gente não aceita, né? Você sabe que a gente ser manso e humilde de coração, moço, é igual você pegar uma massa de pão e amassar ela. Todo mundo tem uma natureza terrível.
Nós, ser humano, tem uma natureza que só o sangue de Jesus tem poder, né? E às vezes você chega uma hora assim que você sente maçado, né? Eu falei, Jesus, querido, que é isso? Que maçada, né? Às vezes você não fez nada e você sente que alguém te dá uma maçada assim, você fica assim, creta, onde é? que eu fiz aqui mesmo? Né? A gente sente, né, que a pessoa, né, você ganha uma cacetada ali. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Mas é aonde que você tem que ser manso, né? Mesmo que você sentiu, né, que alguém te deu uma, você tem que ser manso, né? Para entender que a pessoa não tá no momento dela e para deixar passar, porque se você for revidar a situação, vai dar alguns problemas, né? Então, muitas das vezes a gente vê, né? Então, perfeito, né? A gente não é. Em João 14 está falando assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse foi, né, que Jesus, né, deixou a mensagem para nós, né, que ele ia subir para o céu, né, mas ele ia preparar lugar, né, que ele vai voltar, né, para que aonde ele esteja, nós também esteja, né. Então, a vida da gente aqui é a preparação, né. A gente nunca está perfeito, a gente tem que buscar sempre o melhor, melhorar a cada momento e estar preparado para a volta de Jesus, né. A volta de Jesus sempre está à porta, né. Muitos já foram, né, e a gente tem que melhorar cada dia. Perfeito, né, foi só Deus. Bom é só Deus, né, que até Jesus falou assim, bom é Deus, né. Eu não sou bom é Deus. Então a gente tem que caçar melhor, se melhorar cada dia mais como pessoa, né, como pessoa. Porque quando você está lutando para ser melhor como pessoa, tudo na sua volta começa a melhorar, né. Não existe o santo, né, a pessoa ser santo demais, né, tem alguma coisa errada. Mas e que a gente vem ser melhor cada dia, né? Eu sempre falo assim, você ser santo sem estar misturado com as outras pessoas é fácil, né? Quero ver você lidar com pessoas e ser santo, né? É aonde você se sente maçado, porque você convive com as pessoas, né? Você tem que lidar com as pessoas diferentes, né? Aí você sente aí a diferença de conviver com as pessoas. Vamos ficar nessas palavras de João, né? Que Jesus foi preparar lugar para todos nós. E a vida continua, né? E tinha dias, né? Que eu tava com essa palavra e o Senhor me incomodando para estar, né? Fazendo a live sobre esse assunto. E todo dia não era o dia, né? E hoje Deus permitiu esse dia pra gente falar sobre isso, né? Que a gente vem melhorar. Gente, vocês que chegou aí no finalzinho, volta lá no começo, né? Ouve tudo direitinho, né? De novo. Compartilha, né? Com as pessoas que vocês acham que é necessário, que precisa ouvir, né? Porque, assim, gente, a palavra é Deus que dá, não é a gente que escolhe, né? Porque se fosse eu mesmo, todo dia eu estava fazendo, né? Todo dia a gente estava fazendo, não? Então, a palavra quem dá é Deus, Ele que fala, não é a gente. Eu agradeço a presença de todos que esteve aqui, né? Boa noite para todo mundo. Que fique a paz do Senhor. Deus é fiel sempre. Não existe problema que não tem solução. E Deus é fiel sempre, né? Os não de Deus dói. Dói mesmo, a gente chora entre desespero, mas Deus sempre faz o melhor para nós. Depois, outro dia, eu conto meu testemunho para vocês aqui, né? Às vezes, com algumas palavras, eu posso falar algumas coisas da minha própria vida para vocês saberem um pouco mais de mim, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.
E a espada da lei, apressado fugir em Jesus.